começando mais um Mulher de AZ. Que bom estar aqui com você nessa sexta-feira animada, agitada, que com certeza já está todo mundo aí em concentração esperando o quê? Esse acontecimento que para o Brasil, Carnaval, claro. E não poderia ser diferente. No nosso Papo de Mulher, isso mesmo, sobe o som aí, ó, mas já vamos entrar em clima total aqui de Carnaval, isso, vamos contagiar a energia desse estúdio, porque exatamente o nosso Papo de Mulher hoje vai falar sobre Carnaval, muita coisa aqui pra gente falar, muita polêmica sobre essa festa maravilhosa. Para isso, eu tenho o prazer de receber convidados para lá de queridos que estão aqui comigo hoje nesse Papo de Mulher. Lucy Gameiro, nossa querida, que está aqui hoje para cair na folia, para a gente falar a carinha dela. Será que é bem assim, Lucy? Vamos tentar. Bom ter você aqui, viu? Obrigada, eu agradeço. Eu tô aqui com o João Barbosa, que é hair, e só pelo close aí que vocês estão vendo, já dá para saber se ele curte ou não carnaval, né, João? É amar o carnaval. Que bom que você tá aqui com a gente, viu? Sinta-se em casa. Agradeço, querido. Solange Mello, outra querida, amada, psicóloga, que já faz parte aqui também do nosso Papo de Mulher e que vai também cair na folia? Pura psicologia, carnaval? Com certeza, vamos cair na folia. Bom, então, você já se animou? Pega a fantasia, fica conectado comigo. A partir de agora começou o Papo de Mulher com Mulher de AZ. Fica comigo. Bom, em ritmo total de folia, sobe o som, Omar, deixa contagiar o carnaval aqui no Papo de Mulher. Isso, aqui ao vivo, conectado com você pela Just TV. E a gente, lógico, vai falar do carnaval. Essa festa maravilhosa que contagia as pessoas, literalmente para o Brasil. Mas que tem tanta coisa envolvida nesse processo do carnaval, né, gente? Tem. Né, Solange, você vê isso já no consultório, com os teus pacientes, com os amigos. Como é que isso reflete no teu trabalho? Olha, o consultório para, né? É uma semana que literalmente o consultório para, porque as pessoas não querem saber de terapia, as pessoas querem saber de brincar, de se divertir, né? E é um momento muito importante, né? De relaxamento, de curtição, mas assim, a boa curtição, o bom lazer. A gente vai falar do outro lado também aqui. Mas é um momento muito importante, um momento que você para, que você descansa o corpo, você descansa a alma. E é um momento muito importante, a gente precisa disso. Lógico que é importante que a gente não cometa excessos nesse período, né? Porque tudo que a gente faz tem consequência. É, né? Verdade. E rápido, né? E rápido. Então, se você não administra bem esse teu período de lazer, né, você pode se arrepender depois por coisas que você fez em excesso e que depois a conta vai chegar para você pagar, né? Então, mas é um momento muito gostoso. Eu acho que o país para, mas o país, as pessoas se divertem. Eu acho que até uma catarse em alguns momentos, as pessoas extrapolam. Eu acho que a gente vai poder falar isso aqui. Claro, né? Por isso que é o nosso Papo de Mulher. Isso, e eu acho importante também assim, que a gente não use o carnaval como o único momento da nossa vida em que a gente se permite ser feliz. O carnaval é um momento importante, mas que não seja o único durante o ano inteiro. Com certeza, exatamente. João, bom, o carnaval já está estampado no teu rosto, né? E aí, de repente, você escuta a Solange falando assim, não vamos cometer os excessos, vamos segurar um pouco mais isso, é o momento de você ficar mais tranquilo, não se agitar tanto. Como é que é isso para você? Eu vi você já se mexendo aí. Está no ser humano mostrar os lados negativos, não é verdade? Então, o ser humano e o brasileiro, ele não presta atenção para a cultura que o carnaval brasileiro traz para nós. Desde a letra do samba você vai aprender coisas maravilhosas, desde Villa-Lobos até um simples empresário que era camelô na Lapa e se tornou Silvio Santos. Você vai ver tudo isso, uma cultura maravilhosa. Ouvir falar de Villa-Lobos em um samba enredo é maravilhoso. Extrair essa essência do carnaval que você está colocando pra gente é bárbaro. Tudo isso você se encontra no carnaval, desde o momento que está lá o pessoal do barracão preparando aquela fantasia, colando uma pluma, tudo isso não é visto. O que é visto, as catástrofes, que é o que ela está falando, os excessos exagerados pelo ser humano.
e não pelo carnaval, porque não é o carnaval que te propõe os excessos, é o ser humano que se propõe a se exceder. É a conduta do ser humano, né? Bom, fazendo esse gancho, eu quero aproveitar aqui rapidinho, antes que eu me esqueça, quero agradecer a Lígia Salgado, proprietária da Corporale, que cedeu gentilmente o João para estar aqui hoje no Mulher de AZ. Obrigada, viu, Lígia? Um beijo carinhoso para você. Lucy, minha linda, tá muito quieta, tô preocupada. Lucy quieta, tô preocupada. Eu assim, na verdade, carnaval eu sei que está aí na raiz cultural mesmo do brasileiro, né? É assim, eu no carnaval eu realmente fico meio reclusa, assim, eu acho que o momento realmente, assim, não tem escolha, né? A gente tem que parar mesmo, porque o país para, não adianta. Você quer fazer alguma coisa, você não vai conseguir mesmo. A história é que o ano só começa depois do carnaval, Só começa depois do carnaval. É o que a Solange falou, o consultório fica vazio e não interessa, depois do carnaval, parece que aquela que a gente falou do final do ano, que vai acontecer um milagre, então parece que depois do carnaval todo mundo vai voltar renovado. Às vezes volta e às vezes volta baqueado, né? Porque depende de como brincou esse carnaval. A tradução mesmo literária é brincadeira mesmo, né? Não é só uma exclusividade brasileira. A gente sabe que tem um carnaval em Veneza maravilhoso. É um outro conceito. É que o carnaval no Brasil, ele está tendendo muito para a parte sensual, né? Hoje em dia não tem aquela brincadeirinha de rua, de salão. Hoje não. Hoje é mais um pouquinho exibicionismo mesmo. Então, não é uma coisa assim que eu me sinta muito atraída, de verdade. Não me sinto, não. Então, e você vê isso através lá na clínica, com o atendimento das pessoas também, dentro do contexto profissional? Como é que você vê isso com as pessoas? Então, é engraçado porque eu vejo assim, tem algumas faixas etárias que distinguem muito isso. Porque, por exemplo, os mais assim, da terceira idade, assim, tal, eles têm um saudosismo muito grande desse carnaval, assim, né, das antigas, das marchinhas, porque era realmente um momento de poder se libertar. Eles viviam, né, numa sociedade bem mais opressiva. Você não tinha essa liberdade de se manifestar, de ficar sorrindo pela rua, de ficar pulando na rua, cantando de madrugada, não tinha. Então, o carnaval, naquele momento, era para se extravasar. O homem se permitia se vestir de mulher, enfim, ninguém questionava-se nada. E agora a gente vê o pessoalzinho assim, mais a garotadinha e tal, que eles esperam ansiosamente o carnaval, tipo assim, eu vou fazer tudo que me der na telha. É carnaval mesmo. É carnaval mesmo. É aquela historinha que naquela coisa que o João falou do ser humano, né? Das atitudes do ser humano. Acaba perdendo esse enredo todo do carnaval, essa coisa bonita da festa. Cultural, né? Cultural, realmente. Tem uma coisa que eu percebo, Lucy, é assim. Quanto mais repressora é uma sociedade, nas suas leis, nas suas regras, né? Nas suas normas, nas suas exigências, quanto mais repressora é uma sociedade, maior é a permissividade no carnaval, maior é o excesso no carnaval, né? Porque se a gente for parar para pensar, assim, a sociedade, ela nos traz diariamente muita coisa que a gente detesta, que a gente não tolera, que a gente não suporta. Muita coisa que oprime a gente, que desrespeita a gente, que agride a gente. Então, assim, isso vai sufocando. Vai sufocando. Então, chega no final do ano, você está cansado, você está exausto, você está exaurido, literalmente. Então, chega no carnaval, a pessoa diz assim, bom, eu fui oprimido o ano inteiro, né? Eu fui sufocado o ano inteiro. Eu fui desrespeitado o ano inteiro, agora eu vou meter o pé na jaca, como dizem, né? Literalmente. Né? Então, assim, aí eu fico me questionando, assim, até enquanto psicóloga eu fico me questionando, quem é a sociedade? Nós não somos a sociedade? Não somos nós que fazemos a sociedade acontecer do jeito que ela está acontecendo? Né? Será que a gente muitas vezes não é omisso em relação a uma série de coisas negativas que acontecem, sim? A gente é omisso. Por conta disso, a gente sofre por conta desses abusos, se vitimiza e depois a gente quer descontar isso tudo no carnaval? Então, eu acho que sim, eu acho que é uma questão pra gente eu penso também assim, a gente não pode esquecer que existe um lado aí econômico na história. Por exemplo, o Brasil é praticamente único em matéria de carnaval. O turismo no Brasil cresce assustadoramente em carnaval. Por quê? Países aí fora, eles têm uma visão do brasileiro de que nós somos liberais, nós somos brincalhões, a gente leva tudo numa boa, devido
a festa do carnaval. Eles generalizam o Brasil em cima do carnaval. Isso é assim... Hoje em dia, né, em pleno século XXI, ainda é surpreendente. Mas eles acham que pra gente tudo é carnaval. Sim. Eles usam carnaval e brasileiro um sinônimo só. É verdade, é fato. Então, por quê? Porque eles são assim, esses países, os outros países, eles têm uma vida mais dura, a sociedade realmente é mais repressora, eles não têm esse hábito dessa alegria toda. Só que aí é que tá. Em contrapartida, eles não levam muito a sério o brasileiro, porque acho que a gente vive 24 horas por dia de carnaval. Na folia. Na folia. Tipo assim, não, lá no carnaval, infelizmente, isso é notícia em países aí fora, em jornais. Brasil não é levado a sério por conta de carnaval. Tipo assim, vamos pro carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Brasil, porque lá a gente pode tudo. Tanto é que teve um caso, eu não sei se o ano passado ou ano retrasado, que os alemães vieram pro Brasil pular carnaval e resolveram trocar roupa no meio do saguão do aeroporto. Porque eles achavam que era normal ficar nu. Tudo bem, eu tô no Brasil. Ué, mas não pode, mas se todo mundo aqui anda nu, por que eu não posso trocar roupa Olha aqui? onde vai a cultura, né? Então eu acho que é essa falta, assim, um pouquinho de... Esse chiado na informação, né, Lucy? Olha, eu acho eu acho, na verdade, a educação. Eu acho que a gente realmente tá trocando liberdade por libertinagem, e isso realmente eu não acho que é um cartão postal muito legal, claro não. Que não. Claro Agora que o Brasil realmente está se destacando lá fora, está conseguindo um lugarzinho ao sol, eu acho que a gente devia pensar que é uma festa tradicional brasileira, mas que você ultrapassar limites durante essa festa, é o que a gente falou, rapidamente cai na internet hoje em dia, qualquer bobeira que você fizer, né? Principalmente num desfile que você está bem sendo focado, se você bobear, fizer uma... É um clique, pronto, já te coloca na rede, já te deixa. Aí vão falar assim, mas era carnaval. Fala, João. Mas em relação a se trocar num saguão do aeroporto, um estrangeiro, ele se permitiu a fazer isso. Eu acho que não é o carnaval que propõe isso, não é o brasileiro que propõe isso. Ele se deu o limite de fazer isso, porque vem estrangeiros educadésimos ao nosso país e não se comportam de tal maneira. Isso é uma exceção. E generalizar isso e fazer com que, dizer com que isso é um ato carnavalesco é você menosprezar a nossa cultura, porque foi um caso, não é todo estrangeiro que vem ao Brasil, desce do seu voo e tira a roupa. Foi uma exceção. Então eu acho que o que deve ser falado do carnaval, não essas exceções, são coisas maravilhosas que estão atrás. É uma festa, é para extravasar, é para extravasar. Mas cada ser humano, você como psicóloga, cada ser humano tem o seu comportamento. E esse teve a infelicidade de fazer isso. Não que um brasileiro jamais vai fazer isso. Estrangeiros educadésimos que chegam aqui jamais vão fazer isso. É que você vive num carnaval glamuroso, João. Hoje em dia o carnaval, rua, né, não tem mais... Você vê que o próprio carnaval de salão já está quase extinto. É verdade. Os clubes já não estão mais se propondo a fazer, porque realmente não estavam sabendo lidar com a liberdade que o clube propunha. Você via que na quarta-feira de cinza, aqueles jornais sensacionalistas mostravam cenas dos clubes aterrorizantes, né? E com isso os clubes foram fechando as portas. Eu sei sim, com certeza, tem pessoas educadíssimas, mas a gente está vivendo um momento de generalização. Infelizmente. E infelizmente o Brasil ainda é visto como um país de turismo sexual. O carnaval proporciona isso. Nos bastidores, eu não estou falando das escolas, de todo o trabalho da comunidade, aquela beleza de espetáculo que é. Porque realmente o desfile carnavalesco é de encher os olhos de qualquer um. De qualquer um. Eu estou falando assim mais nos bastidores. Tipo, não é porque eu realmente não curta muito carnaval, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa realmente é isso, entendeu? É o que está acontecendo. E que as pessoas falam assim, o João sai para brincar o carnaval, ele sai para curtir, ele sai com toda a elegância do mundo, com toda a educação do mundo. Isso a gente já vê no seu perfil. Mas, infelizmente, a gente sabe que a coisa não é assim. Os índices da própria Organização Mundial de Saúde em relação
a doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval brasileiro é absurdo. E eles consideram que muitos estrangeiros levam do país doenças sexualmente transmitidas adquiridas no carnaval. Então, o que a gente está aqui discutindo é como é que a gente limita a responsabilidade dessas pessoas no carnaval. Que foi o que o João até colocou no começo, né? A festa, a questão cultural é maravilhosa, mas aí até você relacionar isso ao que? A atitude pessoal do ser humano é que é a questão. Você vê isso no desfile, João? Como é que é esse lado teu na avenida? Eu procuro não ver porque eu busco a cultura, o meu samba no pé que eu adoro. E falando no que ela falou, como limitar... comparando o que você falou, como limitar a China a produzir produtos que desvalorizam os outros produtos. É a mesma coisa, como limitar um ser humano a se permitir a fazer algumas coisas. Se o estrangeiro vem até o Brasil e vem para se prostituir e encontra um mercado onde se tem uma facilidade, que isso é verídico, infelizmente. É ele que se propõe a contrair uma doença e levar de volta para o país dele. Não que o carnaval trouxe isso, porque ele pode vir em outros momentos. Ele pode vir fazer um passeio turístico e fazer a mesma coisa, porque se Mas você... é o que a gente estava conversando, João, o que a Solange estava falando isso. Na realidade, vira uma justificativa, né, Lucia? A gente estava falando isso quando você estava chegando. A questão é o quê? Culturalmente, a atitude do ser humano acaba usando o carnaval como a justificativa. Uma justificativa que não pode haver. Exatamente. Porque a nossa festa, o nosso carnaval é nosso, é único. Veneza pode ter um carnaval maravilhoso, de máscaras perfeitas, mas o nosso carnaval é o único que é visto no mundo inteiro. O nosso samba no pé é único. E uma coisa que o João falou muito interessante, ele estava falando, por exemplo, das escolas de samba, os enredos das escolas de samba, né? Então, por exemplo, tem muita gente que não tem acesso a uma série de informações, a leitura, por exemplo. Então, uma pessoa que vai assistir um desfile de escola de samba e essa escola de samba está falando sobre Vila Lobos, por exemplo, belíssimo. É belíssimo. Ela vai saber, através daquele desfile, quem foi Vila Lobos e o que ele fez. Assis, Chateaubriand, eu conheço muito isso é da cultura brasileira. Mas o que a Lucy fala, infelizmente, é o que se passa. Então, muitas vezes, dentro desse contexto que se passa, acaba não se vendo esse outro lado. Sim. Né? Esse trabalho belíssimo que se tem de um ano inteiro, que reúne todas as comunidades junto com a Liga para fazer isso. Por quê? Porque, infelizmente, acaba se popularizando esse lado que vira o quê? Uma justificativa ruim do carnaval. É que o João, por exemplo, ele adora carnaval, tudo, ele é representa carnaval, o lado né? lúdico do carnaval. Eu lido mais com realidade, entendeu, João? Assim, eu trabalho com comportamento. Então eu analiso o que uma festa acarreta no comportamento do ser humano, em específico do brasileiro, porque eu sou brasileira. Mas a minha função é realmente observar o comportamento dessas pessoas. Lógico, não são 90%, nem 80% dos brasileiros que são assim. Ainda, graças a Deus, há uma minoria, mas essa minoria tem ganhado força graças, né, a esses veículos da internet e tudo mais. E a gente sabe que com o tempo isso apaga o brilho. É o que a gente comentou antes de começar o programa. Carnaval da década de 50, aquele carnaval de rua, que os nossos avós tinham... Nossa, eles tinham alegria, paixão em contar pra gente como era bom eles poderem se vestir. Usava-se até, né, algumas coisinhas, tipo lança-perfume. Era permitido no carnaval. Então, mas é isso que eu tô te falando, meu bem. No carnaval, veio com essa bula de que é permitido. Você quer usar um lança-perfume, você não usava o ano inteiro. Porque não podia, você era uma pessoa de família, você tinha seu trabalho. Mas no carnaval, e isso acabou ficando enraizado junto com o nosso carnaval. Eu gostaria muito de ver pessoas como o João. O Jeff é colega de trabalho do João e a gente estava conversando sobre isso, né? Que você saiu para se arrumar tudo e eu falei que a pauta era carnaval. Eu falei, e aí, Jeff, você pula carnaval? Ele falou, aqui não. Eu gosto do carnaval de Minas. Carnaval de Minas, é isso que ela está falando. Que você também deve saber disso muito bem como folião, que vai todo mundo para a pracinha, né? Todo mundo se reúne. Tem até, o trio elétrico tem, mas uma proporção diferente. As pessoas vão para brincar. No Rio de Janeiro tem os blocos, exato. Tem os desfiles de ruas. É porque o que é mostrado é a apoteose, é o glamour. É isso que o estrangeiro quer ver, é isso que o brasileiro quer ver. Os veículos de comunicação quer mostrar o quê? O que vai te levar à audiência. Se você mostrar um desfile de marchinha no Rio de Janeiro, que até hoje é maravilhoso,
vocês podem estar indo e comprovando, porque é perfeito as marchinhas do Rio de Janeiro, vocês vão ver que estão lá desde 1900 e bolinhas, continua. Só que o que é mostrado é a apoteose, é o glamour, é a riqueza. Então, falar que não existe mais, que quebrou aquele vínculo, eu acho meio constrangedor. A gente tem que... Olinda, tem Pernambuco, vai lá, você vai ver o frevo lindo e maravilhoso. E o maracatu. Sabe bem disso, né, Solange? Se você for, você vai ver toda essa cultura. Está estampada no Brasil. Só que o foco é o quê? É a megalópole São Paulo, é o Rio de Janeiro, apoteose. Então é o que vai ser mostrado. Então o comportamento do ser humano é do ser humano. Eu jamais vou poder mudar o teu como tu não pode mudar o meu. Você pode ir no rock. Eu odeio rock. Eu acho uma apologia à natureza, que é a nossa criação, para não falar Deus por conta de algumas religiões. E eu não gosto, tem comportamentos. Então, várias outras festas, comportamentos que acabam causando tudo isso que você está falando, e não é só o carnaval. Verdade. Agora, olha só, em cima do que o João está falando, eu sabia que esse programa ia dar polêmica, e esse é o objetivo do Papo de Mulher, na verdade. Cada um tem um pensamento, cada um tem o quê? Uma sensação que envolve o carnaval. Você está conectado comigo? Vai continuar, porque eu vou fazer um breve intervalo. A gente vai ver como é que tá o samba no pé do João, vamos ver se ele vai dar uma canjinha pra gente na volta. Fica comigo, eu volto em um minuto. Sobe som aí, Omar. Todo mundo leva a vida no arame.